Opa pessoal, tudo bem? Bruno Vitorino mais uma vez. Vamos agora continuar o assunto de eletrônica analógica, fazendo um exemplo, certo? Resolvendo um exemplo prático aqui, envolvendo filtro capacitivo, retificador e filtro capacitivo, certo? É um projetinho, ok? Simples aqui, que está especificado, né? Bem especificado. A gente tem um circuito que está convertendo aqui corrente e tensão alternada em tensão em corrente contínua, porém ainda é pulsante, certo? Mas ela só tem polo, uma polaridade, positivo em cima, negativo aqui embaixo. Quais são as características do circuito? Tensão RMS da rede é 127 volts, né? E a rede elétrica em 60 Hz. A gente tem um transformador com relação de espiras de 10:1. A gente tem um diodo com tensão de limiar de 0,7 volts. A gente tem uma especificação para a corrente máxima desejada na carga de 200 mA. Ou seja, a gente está fazendo uma fonte para que, ligada a carga aqui, ela consuma no máximo 200 mA, certo? Ou seja, pode ser um circuito eletrônico, né? Pode ser um circuito eletrônico aí do nosso videogame, do nosso Super Nintendo, e ele só vai consumir no máximo 200 mA. A gente sabe disso porque a gente conhece o circuito eletrônico. A gente está representando essa carga por um resistor, porque simplifica os cálculos, ok? E aí a gente quer calcular, o objetivo aqui é calcular o capacitor, que é o nosso filtro, o valor de capacitância, para que a gente consiga uma ondulação, um ripple na saída de 10%. Ok? O ripple então vai ser 10% quando a corrente for 200 mA. Então o ripple vai ser máximo, o ripple máximo vai ser 10%. 10% de quê? Quando eu digo 10%, é 10% do valor de pico da nossa tensão na carga, certo? Então, atingido o valor de pico, digamos que seja 20 volts o valor de pico. Qual é a oscilação máxima? 10% de 20 volts, certo? 2 volts de oscilação, ok? Então, é dada aqui a equaçãozinha para encontrar o VR a partir do R porcentagem. Ninguém precisa fazer isso, né? Porcentagem não precisa aplicar fórmula. Cada um tem um jeito aí de calcular valores numéricos a partir de porcentagens. Aí tem as equações aqui que a gente vai usar. Vou continuar aquela a explicação, né, que eu tinha feito no vídeo passado, e vou fazer o exemplo aqui, ok? Vou fazer o exemplo aqui. Então, só um segundinho aqui para eu organizar os dados e escrever. Vamos lá, vou trazer esse cara para cá. Pronto, assim eu tenho acesso aos dados do circuito e consigo escrever aqui no nosso Jamboard. Então, vamos lá. Quais são os dados, né? A gente tem a tensão RMS da rede elétrica. A gente chama isso no nosso, na nossa notação aqui, né? Que a gente criou na disciplina de V1, que é primário do transformador, RMS. V1 RMS é 127 volts. Ok? Se a gente tem um transformador de 10:1, né, a gente sabe então que V2 RMS, isso não precisa fazer cálculo para saber, né, que é 127 dividido por 10. Né? A gente está diminuindo em 10 vezes a tensão do primário para o secundário.
Se a gente dividir aquele valorzinho ali por 10, a gente tem 12,7 volts no secundário. RMS, tensão média quadrática, tensão média, tensão eficaz, né? A gente chama isso de tensão eficaz. Ok? Então a gente já usou dois dados. Relação de espiras e tensão na rede. Ok? Agora o que a gente precisa fazer? A gente trabalha muito aqui nesse gráfico com tensão de pico, né? Veja, tensão de pico. Todo momento a gente precisa da tensão de pico, né? Tensão de pico. Olha, as equações do filtro. Sempre a partir de tensão de pico, né? Então, para a gente caracterizar o circuito, eu vou calcular pela tensão de pico aqui. Qual é a tensão V2P? Tensão no secundário de pico, certo? Ela é igual a tensão RMS, que é 12,7 vezes raiz de 2, não é isso mesmo? Tensão de pico é igual a tensão RMS vezes raiz de 2. Se eu fizer aqui rapidamente na calculadora, isso vai me dar 17,96 volts, certo? V2P é a tensão no secundário do transformador de pico. Tensão de pico no secundário do transformador. É a tensão de pico aqui antes do diodo, certo? Tensão de pico antes do diodo. Eu posso até escrever aqui nesse circuitinho, né? Que aqui a gente tem V2P. Quando a gente tem transformador, a gente chama isso de V2P. Certo? Que é secundário do transformador. Por isso que é o 2. Ok, continuando. A gente já está antes do diodo. E depois do diodo, a gente tem o que? A gente tem o que a gente chama de VRLP. VRLP. Que é esse VP, finalmente aqui. Eita, agora já escrevi com letra minúscula, que a gente tem que começar a fazer, escrever essas coisas que são constantes, né? Não são sinais variáveis, com letra maiúscula. VRLP é 17,96 menos 0,7 volts. Passou pelo diodo, caiu 0,7 volts. Ok. Então, aquilo lá menos 0,7 me dá aqui 17,26 volts. 17,26 volts. Depois do diodo. Então é o que tem no capacitor, é o máximo de tensão que carrega o capacitor. Essa tensão aqui em cima nesse gráfico, certo? Tensão máxima daquele gráfico. Vocês já entendem, né? VP. É o nosso VP dessa explicação anterior sobre filtro capacitivo. Ok? Beleza. Agora a gente já está bem pertinho de conseguir todos os nossos valores. A gente tem VR, né? VR a gente sabe que tem que ser quantos por cento? Ele diz na questão 10% de 17,26. 17,26. Que a gente sabe que é igual a 17,26 vezes 10%. 10 dividido por 100. Né? Então é 17,26 vezes 0,1. Dá 1,72, 73, né? A gente pode aproximar usando duas casas decimais mais a tensão de oscilação por 1,73 volts. Certo? Então a gente tem o VR. A gente já tem a frequência, que é 60 Hz, a gente já tem a corrente máxima, então a gente pode aplicar essa equação aqui. Né? Essa equação. Achando então o capacitor
né? Eu posso trocar aqui, ó, meio pelos extremos, capacitor vai para cima aqui, VR vem dividindo aqui para baixo. Então eu posso dizer que C é a corrente. Calculo pela corrente máxima, ele dá corrente máxima, né? 200 mA. Então é 200 vezes 10 a menos 3. 200 mA. Dividido por 60 vezes o VR, que é 1,73 volts, certo? Usando aqui a calculadora rapidamente, a gente tem 200 mili dividido por 60 vezes 1,73 volts. A gente tem 1,93 vezes 10 a menos 3. É 1,93 aproximadamente. Vezes 10 a menos 3, então é milifarad, né? Farad, unidade de capacitância. Então um capacitor de 2 milifarad ou 2000 micro, né? É suficiente para essas especificações, certo? Maior do que 1,93 mili é melhor ainda, né? Vai ter um ripple ainda menor do que 10%. Beleza? 1,93 milifarad. Essa é a resposta, né? Professor, mas se o circuito que a gente colocar consumir menos de 200 mA, é ótimo. Por quê? Menos de 200 mA, né? Se eu diminuir aqui o IL, vai diminuir o ripple, né? Se a frequência é constante, capacitor constante. Quando eu diminuo a corrente, meu circuito consome menos corrente, o ripple é menor. Por que o ripple é menor? Porque a corrente menor ela consome menos, a corrente na carga sendo menor, o capacitor descarrega mais lentamente, né? Corrente menor, então exige menos elétrons por segundo do capacitor, então ele descarrega mais lentamente, ou seja, essa oscilação vai ser menor, esse capacitor vai descarregar até um valor aqui maior, certo? Ou seja, ele não vai descarregar bruscamente, vai descarregar lentamente, mais lentamente ainda, certo? Então, se for mais de 200 mA, aí a gente não garante mais o ripple de 10%. O ripple vai ser maior do que 10%. Mas se for no máximo 200 mA, o máximo de ripple vai ser 10%. Certo? O ripple não é constante. O ripple é no máximo 10%. A oscilação no máximo 10% do valor total. Certo? Do valor de pico total. Ok? Acho que ficou claro agora. Certo? Agora a gente vai fazer a simulação desse circuito para comprovar os cálculos, certo? É sempre bom a gente fazer isso. Então já fiz a montagem prévia aqui no LT Spice, ok? Essa montagem prévia tem uma fonte de tensão que é um seno, ó, de 0 a 12,7, né? Veja aqui que o nosso V2P é 12,7. Como eu não tenho lá um transformador, eu já fiz o circuito como se fosse a partir do transformador para frente. Então minha fonte é o secundário do transformador. E com tensão... Eita, eu coloquei 12,7. Eu já cometi um erro, né? Vou ter que mudar lá. A tensão de pico não é 12,7. A tensão RMS é 12,7. A tensão de pico é 17,96. Já vou mudar no meu LT Spice. Então aqui é 17,96. 17,96. 17,96, 60 Hz. Beleza. Diodo, coloquei o diodo mais comum que tem aqui. Ele dá uma queda de tensão já, certo? Não sei se vai ser exatamente 0,7, mas é aproximadamente. A gente tem o resistor. Bom, aí a gente especificou o circuito, recebeu uma especificação que era corrente,
certo? Eu vou calcular esse resistor aqui de novo. Vamos lá. A gente tem corrente igual a VP sobre R, ou seja, o resistor é igual a tensão sobre corrente, né? A nossa tensão de pico é 17,96. Na verdade, não, a tensão de pico na carga é 17,26, né? 26. Tem a queda de tensão lá do nosso diodo. E a corrente exigida máxima é 200 mili. Então, aqui 200 vezes 10 a menos 3. Pronto. Isso aqui me dá um resistor de... Vou refazer esse cálculo, ver se está certo lá. 17,26 dividido por 200 mili. A gente tem 86,3. 86,3 ohms. Pronto. Quando a minha carga for 86,3 ohms, a corrente vai ser 200 miliamperes. Ou é miliampere, não sei. Acho que como é fração de 1, deve ser miliampere. Então eu coloquei 86 para aproximar, né? Resistor, a gente pode aproximar para ficar mais perto da realidade. 86 já é um valor mais difícil de encontrar no mercado. Qual foi o valor do capacitor que a gente calculou? Foi 1,93 mili. Eu tinha colocado 1 mili aqui só para iniciar, mas 1,93, certo? A gente vem aqui no capacitor, então muda. 1,93, tem que ser ponto aqui, certo? Não pode botar vírgula. 1,93 milifarad. Não precisa colocar o F de farad. 1,93 M minúsculo. Ok, o circuito agora está de acordo com os nossos cálculos. Já coloquei uma simulação transiente de 50 milissegundos, que dá já para a gente ver aqui. Deixa eu só observar se os resultados vão aparecer direitinho aqui para vocês. Vou botar esse gráfico mais centralizado. Ok. Gráfico verde, tensão de entrada, alternada, e o azul, a tensão de saída. Veja, muito parecido com aquele... Vou até mudar a cor aqui para vermelho. Né? Com aquele gráfico lá da teoria, né? Que a gente viu. Bacana. Né? Já tem uma quedazinha de tensão que é perceptível aqui, né? Que essa quedazinha de tensão é motivada pelo diodo, né? Esse verde é antes do diodo e o vermelho é após o diodo. Então o diodo dá uma quedazinha de tensão. Vamos dar um zoom aqui em cima, nessa parte inteira aqui. Essa parte inteira que a gente vê o gráfico de saída com a oscilação, né? Com a oscilação. Veja, quando eu coloco o mouse aqui no ponto máximo, ele me dá 17,13, mais ou menos. 17,13 volts. E quando eu coloco aqui embaixo, ele me dá 15,64. 17,13 menos 15,60, agora deu 0,62, isso aí, aproximadamente. 15,62 me dá uma oscilação de 1,5 volts. A oscilação aqui, ó, do ponto máximo para o ponto mínimo desse vermelho deu 1,5 volts. Aqui na teoria era para dar 1,73. É válido, tá dentro das nossas especificações. A gente fez aproximações, né? Fez aproximação no resistor, né? Não colocou 86,3, colocou 86, então a corrente vai aumentar um pouco. Mas deu lá perto do valor
do valor calculado, certo? Isso aqui a gente pode, no Windows aí vocês conseguem, quem estiver usando o Windows, consegue colocar um cursor aqui, fica, né, 2 cursores, né, um no máximo, um no mínimo aqui, dá pra ver direitinho esse valor exatamente aqui, certo? 17,13 e o mínimo 15, alguma coisa. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro aí, né? Tenha melhorado ainda com essa simulação e com esses cálculos o entendimento do filtro capacitivo, certo? Quanto maior o capacitor aqui, então, né? Quanto maior esse capacitor, menos ripple, certo? A gente pode até fazer aqui uma brincadeirinha aqui só para terminar, no LT Spice, e aumentar esse capacitor. Aumentar para quanto? Vamos botar aqui, não vou aumentar muito, né? Em vez de botar 1,93, vamos colocar 2 não, 3, vai. 3 milifarad. 3.000 micro, né? É a mesma coisa. 3.000 micro, roda a simulação. Eita, olha aí. Olha o nosso Ripple como diminuiu, né? Aparentemente diminuiu bastante. A gente pode vir aqui, fazer um zoom nessa parte, verificar que o Ripple diminuiu agora para quanto. Ver aqui essa segunda onda, 17.12, e aqui embaixo 16.13, 1 volt. Tem 1 volt agora de Ripple, né? Diminuiu de 1,5 para 1 aproximadamente. Ok? Então aumentou o capacitor, diminuiu o Ripple, beleza? Se aumentar o resistor, também, porque diminui a corrente, né? Aumentou o resistor de carga, diminui a corrente, o capacitor descarrega mais lento, Ripple fica menor, oscilação menor. Quanto menor a oscilação, melhor. Ok? Se eu exagerar aqui no valor do capacitor, colocar aqui 10 milifarad, que é um valor bem grande, a gente tem o quê? Quase uma linha reta, bem constante, né? A saída fica bem constante. Bem constante, mas ainda tem uma limitação, né? Aí a gente pode calcular também qual o limite de corrente desse circuito, né? A gente tem um Ripple, esse Ripple vai ser mantido até qual valor de corrente. É só colocar tudo nos cálculos, ver qual o Ripple que está dando aqui, né? Deve estar dando um Ripple bem pequeno agora, valor máximo 17.1, valor mínimo 16.8, 0,2 volts, né? Se eu colocar 0,2 volts de Ripple, quanto de corrente eu consigo fornecer para a carga sem perder, sem aumentar esse Ripple, sem perder essa qualidade da fonte? É uma pergunta que vocês podem responder calculando, certo? Daí a gente vê a importância de saber os cálculos, certo? Na hora de projetar. Outros livros mais práticos, eles dão regras práticas, tipo, use 1.000 microfarad para cada ampere de corrente na carga. Só que isso é uma aproximação. Quanto de Ripple você consegue com essa aproximação? Né? Será que está dentro do seu limite de Ripple? Será que você vai precisar usar um regulador de tensão depois ou é sem o regulador? Né? Então, entender essas equações e o compromisso aqui entre capacitância, corrente, Ripple é importante. Entender e aplicar, fazer cálculos, certo? Então, procurem exemplos, certo? Vou passar exemplos para vocês fazerem. Ok? Então, encerrar por aqui. Um abraço, espero que tenha sido válido.